Estamos iniciando mais uma edição do Conexão Correio Popular, hoje com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme Campos, que é filho aqui de Campinas, né, da nossa terra, empresário também durante muitos anos, tradição da sua família, né? Boa tarde, Guilherme. Queria que você desse as primeiras palavras aí para os nossos ouvintes. Primeiro, agradecer a oportunidade ao Ito, a você, Marcelo, por mais uma vez estar aqui no Correio Popular, falando de uma ação de governo, uma ação de Estado, que é o Plano Safra. O Plano Safra que, das políticas de governo hoje em curso no país, é das mais antigas. Mais de 30 anos de Plano Safra. E é o grande fomentador e norteador da política de crédito ao setor agro, tanto na agricultura quanto na pecuária. Você é muito conhecido na cidade, não só você, sua família, né? Mas como a gente sempre faz aqui nessas entrevistas, queria que você falasse um pouco da sua história aqui em Campinas, como é que começou a sua trajetória empresarial, como é que foi a sua formação e também como é que se deu essa sua entrada na política e nessa área da agricultura mais especificamente também. Bom, campineiro, ponte-pretano, nascido, criado aqui em Campinas, filho de comerciante, neto de comerciante, irmão de comerciante. Então toda a minha vida focada e acontecida dentro do balcão de loja, dentro do espaço do comércio. De uma Campinas que quem viu, viu, hoje muito alterada do que era Campinas, final da década de 60, década de 70, até idos da década de 80. Uma cidade muito diferente da cidade que nós temos hoje. E pela figura do meu pai, que sempre teve uma presença muito firme, muito atuante dentro do cenário tanto econômico quanto político da cidade, a gente foi aprendendo a ver, sentir, trabalhar, e da sua atuação enquanto presidente da Associação Comercial, chegando até ser candidato a prefeito na cidade de Campinas, tem um grande exemplo. Foi embora muito cedo, foi embora com 58 anos, mas de idade relativa, 120 anos, assim, fácil. Não passou vontade, fez muita coisa mesmo, dentro da Associação Comercial, aí com a Guarda Noturna de Campinas, a passagem como provedor da Santa Casa, a passagem também no Cândido Ferreira, muita coisa realizada por ele. Daí eu tive a oportunidade de estudar em São Paulo, onde eu cursei e me formei na Escola Politécnica da USP, me formei em Engenharia Civil, e retornando depois para Campinas, atuando dentro da Casa Campos. Casa Campos que é uma referência no comércio, não só de Campinas, no ramo de cama, mesa e banho, uma referência nacional. Muito tradicional, muito competente, porque está vivo até hoje, principalmente hoje, graças ao trabalho dos meus irmãos, o Luiz e o Marcelo, que conduzem a empresa dentro de um mundo que é completamente diferente, como eu disse, de um passado não tão distante assim. E nesse mundo da internet, nesse mundo das novas mídias sociais, estar vivo já é um grande diferencial. E uma empresa que tem todo esse tempo de vida mostra o seu valor. Voltando para cá, tive a oportunidade de ser presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, tive a oportunidade de ser presidente da Associação Comercial por alguns mandatos. Daí tive a oportunidade de também ser o vice-presidente regional da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, a FACESP, alguns mandatos também. Tive a oportunidade de ser vice-prefeito. Durante o mandato de vice-prefeito, no meio do mandato, tive a oportunidade de ser candidato e me eleger deputado federal. Me reelegi deputado federal, exercendo o mandato por duas vezes. Daí, na sequência, eu tive a experiência mais desafiadora da minha vida, que foi a presidência dos Correios,
Depois da presidência dos Correios, eu fui ser diretor administrativo financeiro do Sebrae aqui, do Estado de São Paulo, e agora atuando no Ministério da Agricultura. Primeiro como superintendente do Ministério no Estado de São Paulo e, na sequência, como secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, que tem como principal atividade o Plano Safra e a questão do seguro rural. Assim, fazendo um panorama bem a jato, um pouco da nossa trajetória. Se me permite, senhor, já que você citou a sua presidência no Correios, como é que você analisa o Correios, que na sua época teve superávit e agora todo mundo diz que o Correios estão quebrados? Eu tive a oportunidade de ser indicado pela bancada do meu partido, o PSD. Tem também, na passagem, enquanto deputado, ter sido um dos fundadores do PSD, primeiro líder de bancada, mostrando aí que foi uma opção correta. O PSD está nesse patamar, idealizado aí pelo Kassab, pelo Guilherme Afif, se tornando aí um partido com essas dimensões, com essa presença nacional. E enquanto a passagem pelos Correios, eu fui indicado pela bancada, eu fui indicado pelo ministro Kassab, que na época era ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação e Comunicações. A bancada avalizou e eu fui ser presidente dos Correios de junho de 2016 a abril de 2018, durante a gestão do presidente Temer. Naquele período, nós tivemos a oportunidade de tirar os Correios de um prejuízo de quase 2,5 bilhões do exercício anterior, isso é 2015. Já no ano de 2016, trouxemos o prejuízo para menos de 1,5 bilhão. E no ano de 2017, realizamos um lucro de 667 milhões de reais, preparando a empresa para um processo de transformação que, se tivesse tido a sua continuidade, os Correios hoje estariam num outro patamar, numa outra presença nacional, de uma forma completamente diferente do que está hoje. Logo, na mudança de governo do presidente Temer, houve um período aí de inanição dos Correios, os Correios ficaram praticamente parados, e agora, na nova gestão, é um cenário muito preocupante para a empresa. Antes de entrar no Plano Safra, que é o principal tema dessa entrevista, já que você falou um pouco da sua história com Campinas, na associação comercial, né? Nós fizemos uma entrevista na época do Plano Safra 25-26, né? Mais ou menos um ano. E voltando um ano aqui depois, você acha que as ações que têm sido adotadas aqui em Campinas para revitalizar a região central têm dado resultados, são positivos? Como é que você vê? Porque de um ano para cá, você acha que teve alguma mudança para melhor, para pior? Está tudo do mesmo jeito? Como é que você, que tem uma história, uma tradição lá com aquela região central, avalia isso? Eu vejo com muita tristeza, mas principalmente com muita preocupação. Eu vejo o centro da cidade de Campinas piorando. As ações que foram implementadas se mostraram insuficientes e sem força para poder mudar a trajetória que o centro vem assumindo. O centro da cidade que eu pessoalmente, aí eu vou dizer eu vivi lá, cresci lá, tenho uma relação pessoal, sentimental e de memória afetiva, que isso aí não tem como você tirar. E vejo com muita tristeza e, mais uma vez, muita preocupação. Já falei mais de uma vez e repito, o que eu gostaria de ter como tratamento para a região central da cidade é o mesmo tratamento que é dado na Avenida Anchieta 200, que fica no centro de Campinas, sede da prefeitura. Lá a calçada é bem cuidada, o jardim é bem cuidado, a iluminação é impecável, a segurança é absoluta e não tem nenhuma outra atividade para o solo público que não seja para o público. O modelo que eu gostaria para o centro da cidade de Campinas é esse.
Avenida Anchieta 200. E tem alguma ação que você acha assim, que você sugeriria, por exemplo, tirando esse Debate pronto é pegar os bons exemplos que nós temos pelo mundo, e um bom exemplo que nós temos próximo de nós é a nossa capital, São Paulo. São Paulo com diversas ações no sentido de mudar essa trajetória, de estimular a ocupação daqueles espaços. Existem inúmeros imóveis na região central de Campinas que hoje estão desocupados, imóveis que foram concebidos para serem escritórios que dentro do mundo de hoje não se enquadram mais. Poderia ter um retrofit favorecendo a habitação, com a habitação você trazendo vida novamente para a cidade. Onde você mora, você cuida. Como não tem ninguém morando, então tudo que é de ruim você joga para lá. Ninguém vai reclamar. E nesse processo, você ir melhorando a cidade. Outra ação que é muito bem-vinda e traz atividade para a região central é trazer novamente os serviços públicos, federal, estadual, municipal, para a região central. Que a região central é a região mais democrática da cidade. O acesso para quem mora em qualquer parte da cidade é fácil e democrático, mais uma vez. Quando você coloca uma atividade de governo federal na saída para Jaguariúna, imagina quem mora na região do Campo Grande, quem mora no Ouro Verde. É uma viagem você se deslocar, principalmente um trabalhador que depende do transporte urbano, se deslocar para ter esse atendimento por parte do Poder Público Federal do outro lado da cidade, numa região tão distante da realidade das pessoas. Vejo, por exemplo, iniciativas como na capital, do governo do estado levando um projeto de mudança da sua sede administrativa, lá do Morumbi, para a região central da cidade, a região dos Campos Elíseos, que vai provocar uma verdadeira revolução em toda aquela região, que vinha numa trajetória de deteriorização. Essas ações de trazer vida da cidade com aquilo que é possível o poder público fazer são imprescindíveis. Vamos falar um pouco do Plano Safra, então. Eu converso aqui até amanhã. Bem, vamos falando, mas aí a gente já entra nesse assunto, depois a gente volta para outros assuntos também. Queria que você explicasse, em linhas gerais, o que é o Plano Safra, né, o 627, quais são os principais aspectos, as novidades, as mudanças em relação ao plano anterior, né? E questão de valores, como é que foi? Linhas quanto que aumentou? Dá um resumo geral aí. Em linhas gerais. Foi lançado semana passada. Semana passada, isso aí foi no dia 30. Dia 30, no Palácio do Planalto. Aí quem conduziu a cerimônia foi o vice-presidente Geraldo Alckmin, que nos deu a oportunidade de estar apresentando o que se pensa, o que se pode fazer dentro do governo federal de fomento à atividade agrícola brasileira, à atividade rural brasileira. O Brasil transformou a agricultura no seu principal, na sua principal atividade. A agricultura hoje é um quarto do PIB, 50% da exportação, em cada 3 empregos formais está dentro do agro, a sua cadeia como um todo, e colocou o Brasil nessa situação de estar entre os 5 maiores produtores de alimentos do mundo e o maior exportador de alimentos do mundo. Hoje o maior exportador de alimentos é o Brasil, o maior exportador de proteína animal do mundo. São números absolutamente fantásticos, mostrando que o diferencial competitivo do Brasil nessa área é para valer. O Brasil produz muito com competitividade. Isso se deve principalmente pelo produtor rural brasileiro. O produtor rural brasileiro é um produtor que sempre procura inovação, sempre procura aplicar novas tecnologias, sempre atrás de novas oportunidades de negócio. Segundo, através da tecnologia, a pesquisa na área
que começou aqui para o Campinas, né? Começou aqui pelo nosso querido IAC. E tem na Embrapa hoje o grande expoente nacional na área da pesquisa, que ajudou ao Brasil no domínio da agricultura tropical. O domínio da agricultura tropical permitiu a ocupação do Centro-Oeste. Nessa ocupação do Centro-Oeste, com variedades adaptadas àquela realidade, àquele clima, aquela terra, para que nós pudéssemos ter esses ganhos de produtividade. E o Brasil, além de ter essa presença fantástica na área da produção do alimento, tem um protagonismo que ninguém tira dele. É o seu protagonismo de ser a melhor e maior transição energética do mundo, saindo do combustível fóssil para o combustível produzido dentro das fazendas. O que nós temos aqui, que se iniciou há 50 anos atrás com o pró-álcool, e agora, mais recentemente, com o processo do biodiesel, é absolutamente fantástico. Temos aí a evolução para o metano, tem todo um processo de substituição desses combustíveis para aquilo que é produzido aqui, que nos dá um diferencial competitivo que ninguém tem. E toda a tecnologia que nós temos hoje é uma tecnologia que é exportada para o mundo inteiro. O Brasil tem no programa da adição tanto do álcool quanto do biodiesel na gasolina e no diesel, um ganho fantástico. Hoje, 30% na gasolina, 15% no álcool, 30% de etanol anidro na gasolina, 15% de biodiesel no diesel. São ganhos de escala na questão do carbono, onde você consegue reter mais carbono, a tabela de retenção de carbono é amplamente favorável, e o melhor modelo de transição energética do mundo é o brasileiro, o modelo híbrido, quando você coloca aquilo que é movido tanto por gasolina, tanto por combustível, quanto por eletricidade. O Brasil tem esse grande diferencial. E é um grande showroom, né? Se alguém tem duvidado do que está acontecendo, é só ir em qualquer cidade do país e você tem a aplicação disso que nós estamos falando. É o 100% álcool, a gasolina com álcool com etanol, 100% etanol, sempre 100% etanol, tem a adição do etanol anidro na gasolina e você tem o biodiesel adicionado ao diesel. A celulose entra na produção do Plano Safra, não? Entra. A produção de celulose com as grandes florestas plantadas que nós temos pelo país como um todo. Exportador de celulose. É um grande exportador de celulose. E existe uma integração em lavoura, pecuária e floresta, onde você junta os três, né? Você junta aquilo que você planta, mais a produção animal e mais a produção da madeira, que pode ser tanto para uso como cavaco, uso como insumo na construção e também para celulose. Então existem várias possibilidades onde o Plano Safra entra forte. Só em Três Lagoas é um absurdo a produção de celulose. O Brasil tem um diferencial nessa produção, porque o Brasil, isso aí ficou muito patente na segunda visita que eu tive a oportunidade de estar lá no que acontece no Outlook Forum do USDA, United States Department of Agriculture, que é o Ministério da Agricultura. Eles fazem anualmente um fórum de debates, de exposição do que acontece na agricultura dos Estados Unidos, acontece na agricultura do mundo. E lá algumas coisas chamam a atenção, né? Lá como cá, a preocupação com a sucessão do produtor rural. Lá muito mais acentuado do que aqui. O jovem nos Estados Unidos
não está querendo tocar a propriedade rural. Não está querendo tocar. Eles estão muito preocupados com isso. Existe a preocupação com os preços agrícolas mundiais, as commodities. Houve um achatamento muito grande na margem. Aumento de custos, com as guerras, promovendo esse desbalanceamento de custos. E a preocupação com a mudança dos hábitos alimentares. Com a chegada das canetinhas aí de emagrecimento, as pessoas têm procurado uma alimentação, complementar a atividade da canetinha com uma mudança no hábito alimentar, para diminuição de carboidratos ou um aumento nas proteínas. Isso também está mudando o jeito de plantar. É algo que realmente está mudando a sociedade. Acho que todo mundo aqui conhece isso que está acontecendo na casa de cada um. E, para finalizar, uma preocupação muito grande dos Estados Unidos com o Brasil, com a competência do Brasil na produção agrícola e na produção de proteína animal. O Brasil tem um diferencial que, por mais que eles façam, não vai ter como chegar junto. Aqui é sol pleno, 365 dias do ano, na maior parte do país. Aqui é possível você ter 1, 2, 3 e ter até alguns lugares com 4 safras. Lógico que com muito mais tecnologia. A safrinha? A safrinha é safrona. O que a safrona, a safrinha que virou safrona está fazendo no milho é uma verdadeira revolução. O plantio do milho, principalmente no Centro-Oeste, dando a oportunidade, inclusive, de aumentar a oferta de etanol dentro do país, com a produção do DDG, que vai direto para a ração animal, dá para o Brasil essa competitividade que lá eles não conseguem. Lá, metade do ano é no gelo, lá não tem como. Aqui isso. Tem uma vantagem que o inverno serve para matar as pragas. Aqui não, você tem que ter um uso mais intensivo, um manejo mais intensivo. E a tecnologia que foi desenvolvida aqui no Brasil, mais uma vez, na questão do domínio da agricultura tropical, é fantástica. Nós tivemos aí a pesquisadora da Embrapa, a Mariângela Hungria, que recebeu o Nobel da Agricultura pelas suas pesquisas na fixação de nitrogênio no solo na cultura de soja. Isso promoveu uma economia para o país no uso do adubo químico, partindo para o uso do adubo orgânico, que é fantástico. É fantástico. Mas depois da guerra aí, estavam com dificuldade. Isso, mas é fantástico. Nossa situação seria muito pior se não tivesse essa oportunidade. A bioagricultura na produção de insumos é cada vez mais presente. E os bioinsumos cada vez mais tendo uma participação maior nas diversas culturas aqui no país. E é um ciclo virtuoso onde cada vez mais tem gente fazendo pesquisa nessa área, desenvolvendo alternativas, colocando à disposição do produtor uma variedade de soluções que são de cair o queixo. São coisas que a gente não imagina que possa estar acontecendo. A agricultura de precisão e a aplicação da tecnologia. O valor disponibilizado no plano safra empresarial passou de 516 bilhões para pouco mais de 525 bilhões. Isso. Apesar disso, assim, pelo menos das matérias que a gente leu, houveram algumas queixas aí dos produtores, principalmente dos grandes, dos médios produtores, que queriam um valor maior. Como é que isso foi definido e, assim, isso, assim, o setor necessitaria de mais realmente ou foi o que? Vamos contextualizar o plano safra desse ano com o plano safra do ano passado. O ano passado nós tivemos um cenário muito menos desafiador que o cenário desse ano. Esse ano nós temos um cenário onde o setor
se encontra extremamente endividado, muito alavancado, com preços internacionais em queda e com aumento de custos. E ainda mais com os prenúncios do impacto do El Niño para o segundo semestre. Segundo dizem aí as previsões meteorológicas aqui do Brasil e de fora. Dentro desse cenário, existem movimentos dentro do Congresso, onde a aprovação de um projeto de lei para a renegociação da dívida rural. Isso caminha e caminhou em paralelo ao Plano Safra. A decisão era, vamos trabalhar isso em conjunto ou fazemos o Plano Safra e deixa correr a questão da renegociação das dívidas numa outra raia. Quem assumiu esse protagonismo da renegociação de dívidas foi o Ministério da Fazenda. Ele que está com esse protagonismo e negociando diretamente com o Congresso. Como para nós, dentro do Ministério da Agricultura, está elaborando e apresentando o Plano Safra dentro desse novo cenário. E dentro desse novo cenário, a nossa visão, o nosso foco aí, onde foi delineado pelo nosso ministro da Agricultura, ministro André de Paula, que assumiu e dá continuidade ao serviço, ao trabalho feito pelo ministro Carlos Fávaro ao longo de todo esse mandato, é uma determinação muito importante, um olhar mais atento para o custeio, em detrimento ao investimento, e procurar a todo custo diminuir as taxas de juros. As taxas de juros que já eram altas no ano passado, continuam altas esse ano e têm impacto direto na vida de todos os produtores rurais. Aliás, em toda a economia brasileira, taxa de juros que estava a 15, veio para 14,25, continua sendo extremamente alta. E dentro desse cenário, nós conseguimos trazer as taxas do Pronamp, que é aquele agricultor que tem um faturamento de até 3,5 milhões, que é o médio agricultor, para 9% ao ano na questão do custeio. Aí foi um grande ganho. E da agricultura empresarial, saindo de 14,5 para 12,5. Continua alto. Eu acho alto. Mas no cenário que nós temos hoje, é o que foi possível. Aumentou-se o montante, dentro do que está planejado, de subvenção para o Plano Safra. Aumentou-se consideravelmente. E sem deixar de você ter um olhar para investimento, sabendo que nesse cenário, mais uma vez, desafiador, o próprio produtor rural, ele está adiando o investimento. Ele está preocupado em pagar o seu passivo, financiar o seu custeio, botar a semente na terra e aguardar a nova safra para poder se capitalizar, melhorar a sua situação financeira. E a nossa preocupação foi dar condições para que esse produtor pudesse estar assumindo essa responsabilidade. Porque se você diminui o acesso ao custeio, ou se dificultar o acesso ao custeio, a preocupação é você desestimular o plantio. Você plantando menos, você produz menos. E aí pode gerar um cenário de inflação no médio prazo. Isso tudo é colocado na balança e foi focado principalmente com isso. Setembro é a época do maior plantio, né? O segundo semestre agora é a época do plantio. E ainda bem que parece que a guerra lá no Golfo está sendo resolvida, né? Porque se nós mantivéssemos o cenário dos custos dos insumos, principalmente da ureia, lá oriunda do Oriente Médio, o impacto nos preços dos insumos estaria muito acentuado. Muito acentuado.
Você falou dessa questão da renegociação das dívidas rurais. Você acha que está andando isso com a velocidade necessária no Congresso ou não? Andar, anda, né? O que se tem aí que compatibilizar é o quanto cada um está pleiteando e a capacidade do Tesouro em estar custeando. É uma conta bem justa nisso aí, bem justa. E está uma guerra entre o setor, o governo e o Congresso, para poder compatibilizar tudo isso. E todos nós sabemos que quando vem o cenário da possibilidade de uma prorrogação de dívidas rurais, muita gente que poderia estar cumprindo com aquele contrato que ele firmou no passado, dá uma enroladinha, para ver se embarca na mesma onda. Então tem que separar realmente aqueles que precisam desse custeio daqueles que estão aguardando uma oportunidade de também pular dentro e pegar uma oportunidade. Pegar como exemplo mais clássico de produtor com necessidade de uma reestruturação da sua dívida é o produtor rural do Rio Grande do Sul, que passou aí por 2 secas, 4 enchentes. Não é bolinha, não. É muita coisa e a dificuldade para o produtor do Rio Grande do Sul é muito grande. Nós estamos aí em vias de ter aquela audiência, né, que eles estão chamando nos Estados Unidos para definir a questão das tarifas, né? Que, bom, a gente teve aquele tarifaço inicial que foi derrubado pela própria justiça americana, né? E agora tem essas novas tarifas que envolvem inclusive aquela questão de trabalho que se assemelha ao trabalho escravo, que eles estão impondo uma taxa, não só o Brasil, né, mas a vários outros países. Como é que vocês dentro do Ministério estão avaliando isso? O que isso pode impactar aí no setor? O Ministério, junto com todo o governo do presidente Lula, tem um trabalho muito assertivo em relação a isso. Quem conduz toda essa negociação é o Ministério de Relações Exteriores, com a participação do MEDIC também, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e o Ministério da Agricultura, pegando todos os setores. Dentro do agro, o que aconteceu ano passado foi muito mais forte do que está acontecendo esse ano, que tem diversos produtos que, uma vez taxados, o impacto é direto dentro da economia dos Estados Unidos. Dentro da economia, com inflação e mais complica do que resolve a vida deles lá. Mas tem setores aí que passam por um momento muito difícil. Dentro do agro, um setor que está tendo um impacto muito grande é o setor da madeira. A madeira para bricolagem lá nos Estados Unidos, os móveis. Suco de laranja, não? O suco de laranja não, porque a dependência é muito grande. Então eles estão taxando algo que eles não têm de onde substituir. Mesmo a questão da carne. A carne brasileira também não está no patamar que era no passado, porque tem impacto direto também no custo deles, no custo da população. Que acaba tendo um custo político para eles. Pô, é enorme. Lá como aqui, eleição é definidora de muita ação, né? Certo. Eleição e inflação de alimento, a inflação de combustíveis, tudo isso tem impacto na vida das pessoas. E quando as pessoas estão de mau humor, a tendência é sempre procurar uma alternativa que as deixe de melhor humor. Outra questão que eu vi nessa cobertura que eu ouvi do Plano Safra é que uma outra preocupação foi fortalecer o seguro rural, né? Isso. Acho que até dentro desse cenário que você falou com um cenário incerto, que muita gente está... Nós do Ministério da Agricultura levamos de pronto, né? Levamos de pronto. 2 questões que foram colocadas ao lado. O seguro rural e um fundo garantidor para ajudar o produtor na hora de assumir um novo financiamento. Um fundo garantidor que diminuísse o risco para o setor financeiro e desse condições para muita gente poder ter acesso ao financiamento. Esse ficou postergado. E a questão do seguro está sendo levada para ser analisada e, na nossa vontade, implementada junto com
com o trabalho que existe de analisar os impactos do El Niño. Tudo aquilo que pudesse ser feito para mitigar esses impactos tem que ser colocado, e aí é a decisão política, né? A nossa parte é levar o seguro e dar acesso ao seguro para o produtor rural. No mundo inteiro, o seguro agrícola só funciona quando existe uma subvenção forte por parte do Estado. No mundo inteiro. Só para dar um exemplo do nosso irmão do Norte, os Estados Unidos têm subvenção para o seguro agrícola, não tem subvenção para as taxas de financiamento. Mas lá não tem juro de 15%, né? Então é bem diferente. Mas dá, ser 99% da subvenção vai para o seguro, e o setor financeiro não vai dar o dinheiro para o produtor agrícola se ele não tiver o seguro. Então a participação do seguro lá, da subvenção do Estado, é dessa forma. Aqui no Brasil tem ainda uma discussão muito grande o quanto de recurso o governo deveria estar colocando no seguro para ajudar o seu produtor rural, que, ao nosso ver, deveria ser um valor maior que esse que está sendo colocado e de uma maneira que não sofresse as ações da administração pública com contingenciamento, bloqueio, até cancelamento dos valores que foram colocados no orçamento. Isso aí tem impacto direto no seguro que é disponibilizado. Se nós tivéssemos isso aqui já implementado há mais tempo, nós estaríamos discutindo boa parte dessa dívida que está aí sendo discutida no Congresso hoje, e com certeza com custos para o Tesouro muito menores. Os impactos do El Niño são de seca ou de excesso de chuva? Sabe que essas questões de previsões meteorológicas é que nem previsão política, né? Previsão de futebol, previsão econômica, é tudo previsão. Mas os especialistas têm dito que a possibilidade de ter um El Niño mais forte, um El Niño forte e mais forte esse ano, são grandes. E, a princípio, aumento de chuvas no sul e aumento de calor e de seca no centro-centro-oeste. A grosso modo. Aí é um tema que eu sugeri até para quem sou eu para dar lead de matéria, né? Mas os impactos do El Niño é um tema que vai estar presente na vida de todos nós. Aqui no estado de São Paulo, nós temos aí uma preocupação com o sistema Cantareira, né? De abastecimento da metade da região metropolitana de São Paulo e de todo o nosso PCJ. Nosso PCJ está diretamente impactado pelo Cantareira, e num acentuamento da falta de chuva ou diminuição de chuva, o impacto vem direto na vida de todos nós. Certo. Tem mais algum aspecto do Plano Safra que você gostaria de destacar antes que a gente mudasse um pouco o foco aqui da entrevista? O Plano Safra é bem dentro dessa linha mesmo, uma preocupação muito maior com custeio do que com investimento. E esse ano tivemos uma inovação muito representativa, que é o Move Agrícola. É um acesso a recursos do FINEP, que é do Ministério de Ciência e Tecnologia, com uma taxa de juros muito boa para essa situação, taxa de juros de 9%, para aquisição de equipamentos agrícolas. E, inclusive, foi editada uma medida provisória dando essa possibilidade também para a pessoa física, porque o FINEP é só para a pessoa jurídica. E dentro do FINEP tem uma série de critérios para diferenciar a indústria nacional em relação a similares importados. Tem que ter tudo um nível de nacionalização das peças que são colocadas. Aí acho que é um ganha-ganha para o campo e para a indústria, que o campo passa a comprar da indústria que aplica as inovações tecnológicas e a nacionalização das peças em território nacional, garantindo o emprego aqui no Brasil. É um grande diferencial aí que eu destaco. E para ser cobrado ao longo desses próximos meses é o que vai acontecer com o seguro rural nessas ações
de enfrentamento ao El Niño, onde o seguro da nossa parte é a ação mais objetiva que pode se ter para garantir o produtor rural. Ontem o Brasil foi desclassificado. Então, a partir de agora, o assunto passa a ser as eleições presidenciais e aqui dos estados também. O Brasil jogou ontem? Eu estou preocupado com o jogo de quarta-feira. O domingo. Domingo o Brasil foi desclassificado. Então eu pergunto para você. Você está ainda em algum partido ou não? Eu sou fundador do PSD, pertenço à executiva nacional do PSD, sou um dos vice-presidentes do PSD, tive a oportunidade de ser primeiro líder de bancada, continuo sim na atividade política partidária sempre. Muito bem, então 2 perguntas. Você vai ser candidato? Nessa eleição, não. E estou me sentindo cachorro que caiu do caminhão de mudança. É a primeira vez nos últimos 20 anos que eu não participo de um processo eleitoral de deputado. Eu tive uma lesão no tendão de Aquiles do pé direito, com um rompimento de 50%, e a previsão é cirurgia. E a cirurgia de tendão de Aquiles, o período de recuperação é muito longo. E não dá para compatibilizar uma campanha eleitoral com a recuperação. Então, entre a possibilidade de poder comprar carro com desconto e não disputando a eleição, e não disputar, podendo caminhar normalmente, eu optei para não disputar e fazer o tratamento. Recentemente nós tivemos aqui o deputado Carlos Sampaio, né, seu colega de partido, e ele disse que depois de 20 anos ele estaria disposto a colocar o nome dele à disposição para uma lei de sucessão aí municipal, né, nas próximas eleições. Como é que o partido está avaliando essa possibilidade? Vocês realmente pretendem ter um candidato ou isso ainda está... Eu acho que, para começar a se falar, é um bom momento. Se posicionar, ter a oportunidade de ter um candidato a prefeito na importante cidade de Campinas. O deputado Carlos Sampaio, que veio para o partido e disputa agora pela primeira vez pelo PSD o cargo de deputado federal, é sempre um nome muito interessante mesmo. E eu mesmo, eu me animo em disputar a vaga de prefeito aqui em Campinas. Nós estamos aí passando por um processo já de 16 anos com a gestão de um grupo político aí na cidade. Acho que tem espaço para se colocar uma candidatura que venha a mudar essa trajetória, esse momento que a cidade de Campinas passa. Nós temos aí muitas ações administrativas que são discutidas, tem a questão do BRT que, se não for 16 anos, está perto disso, e o BRT que começou a se falar a época de Pedro Serafim que começou esse projeto de ter o BRT na região do Campo Grande para a região do Ouro Verde, e de lá para cá nós não tivemos a implementação disso, né? Inclusive eu tive a oportunidade, quando o ministro Kassab era das cidades, da liberação desse recurso para o prefeito Jonas, eu estava junto nesse dia. Acho que foi uma liberação muito importante para que pudéssemos ter esse início, mas infelizmente de lá até agora não tivemos a implementação. Tá andando. E quando o Pedro estava pensando no BRT, eu fiz a pergunta para ele: mas Pedro, prefeito Pedro Serafim, por que você não passa para um transporte sobre trilhos? É que demora muito.
Então, se demora muito no trilho por essa análise, ou qualquer coisa com subtrilhos aqui no Campinas vai durar 50 anos. Mas tem várias ações que poderiam ser mais bem executadas. Hoje o VLT nem é mais sobre trilha. É sobre eletroímã. Aí você já está pensando bem para frente, né? Mas aí, Já no mundo já tem. mas ainda tem o mais pesado ainda sobre trilho, o mais leve eletromagnetismo ainda. Mas tem várias opções. E Agora, e você, Theo, que tem e é um ótimo nome para a cidade, como que você agora se situa? Você está no governo, que é do PT, e nós teremos eleições e vocês têm candidato próprio também. o que acontece durante esse período nós estamos dando a continuidade naquilo que foi acordado e foi negociado no início do governo, onde o PSD tem uma participação em 3 ministérios dentro do atual governo. Esses 3 ministérios continuam lá, são o Ministério da Agricultura e Pecuária, Ministério Minas e Energia e o Ministério da Pesca. São os 3 ministérios que estão com o PSD. A eleição está transcorrendo. Eu estou podendo ficar lá porque, primeiro, eu não sou candidato. Infelizmente, gostaria muito de ser, mas não tem jeito. E segundo, para o outro governo, depende do resultado dessas eleições. As coisas vão se situar. E o PSD tem um candidato à presidência da República, que é Ronaldo Caiado como presidente, e recentemente, na semana passada, a definição de Gilberto Kassab como o vice-presidente da chapa encabeçado por Ronaldo Caiado. O PSD tem sim o candidato. E vocês têm esperança de que vai decolar o nome do Caiado finalmente agora? Quem entra na disputa é para ganhar, né? E a disputa está sendo jogada. E como você bem disse, nós temos uma antecipação praticamente de 15 dias do processo eleitoral. Acabou a Copa para nós, a eleição entra na pauta imediatamente depois. Como é que vocês avaliaram, por exemplo, esses percalços aí que a candidatura do Flávio Bolsonaro tem enfrentado, né? Com a denúncia de ligação com o Vorcaro, e agora essa questão da Michelle também. E assim, aparentemente isso fragilizou a candidatura dele, mas não a ponto de fazer as outras candidaturas de centro-direita ou de direita, digamos assim, pelo menos no primeiro momento, decolarem. Assim, o que você acha, analisando o cenário, digamos? O cenário, aí, primeiro a gente tem que cuidar da nossa casa, né? Cada um cuida da sua, a gente trabalha para divulgar aquilo que tem de bom dentro das propostas que são colocadas pelo nosso candidato a presidente. E do que acontece por fora é analisar e deixar que cada um cuide da sua casa. A nossa parte é mostrar tudo de bom que foi feito. E o governador Caiado fez uma excelente gestão em Goiás, eleito, depois reeleito por uma ampla margem e um grande reconhecimento pelo trabalho da sua gestão. Caiado foi meu líder dentro do então PFL, na minha época de deputado, uma pessoa que eu tenho um respeito e admiração e por tudo aquilo que ele fez ao longo da sua vida política. É um nome de muito valor. Aproveitando, a gente sempre gosta de falar muito de Campinas, né? A gente aborda os temas nacionais também, mas sempre acaba voltando um pouco para cá. Você falou dessa possível disposição aí de se colocar seu nome, né, também nesse processo da sucessão municipal. Você falou da questão do centro, um pouco agora do BRT, mas que desafio você acha que Campinas tem? Quais são os maiores problemas e os principais desafios aí para alguém que, digamos, postula esse posto hoje? Eu tive a oportunidade de estar participando de muita coisa ao longo dos últimos anos. Eu consegui vivenciar
verificar diversas cidades como se comportaram ao longo desse período, ver muita cidade num encaminhamento muito produtivo, outras nem tão produtivo assim, e conseguir ir agregando muito conhecimento e experiência nesse processo. Do Guilherme, que foi vice-prefeito, para o Guilherme de hoje, tem um ganho de conhecimento, um ganho de vivência que poucos têm, passando por diversas funções em diversos cargos. E vejo a cidade de Campinas uma cidade que poderia estar fazendo muito mais. Muito mais. A cidade de Campinas pode muito mais do que isso. É uma cidade que tem um reconhecimento no Brasil inteiro de ser uma cidade de inovação, de tecnologia, uma cidade pela presença das suas instituições de ensino e de todo o cinturão de tecnologia que tem na cidade, traz um diferencial que poucas cidades do país têm. E é uma cidade líder de uma região metropolitana importante, com uma personalidade própria. Campinas só não é maior porque está ao lado da nossa capital, São Paulo. E o peso específico de São Paulo atrai por si só muito mais. Então a dificuldade em Campinas é você fazer se destacar com as limitações de uma cidade que não é a capital. Então todas as comparações que nós temos é que Campinas é a cidade não capital que é assim, que é assado. E nisso ela consegue, por toda essa inércia que nós temos, a possibilidade da cidade alavancar é muito grande. Temos um aeroporto que é uma joia. O aeroporto de Viracopos é um bem que acho que a cidade ainda não dá tanto valor quanto deveria ser dado. Acho que quem tira mais proveito do aeroporto de Viracopos é Indaiatuba. Indaiatuba tira mais proveito do aeroporto de Viracopos que a própria Campinas. Todo o polo hoteleiro de Campinas, com tudo aquilo que o aeroporto facilita na possibilidade de atração de eventos, é um diferencial que só a cidade tem. Vamos ter daqui a pouco tempo um trem ligando com a capital, que é uma demanda antiga, muito antiga. Também vai nos dar a oportunidade dessa comunicação com previsibilidade, que hoje você pode ir para São Paulo de 1 hora a 3 horas, depende do trânsito, dependendo de onde você quer chegar na cidade. Com o trem você vai ter a previsibilidade que você vai chegar na Estação da Luz, com a possibilidade de ramais de metrô para todos os cantos da cidade. Tá? É um diferencial muito grande. A questão da saúde, a questão da educação, a questão do transporte, a mobilidade, são os grandes desafios que eu imagino para a cidade. A cidade funcionando bem, pelo diferencial que Campinas tem, a atratividade de novos empreendimentos é fantástica. A cidade tem que funcionar com estrutura e tem que funcionar com um olhar muito atento para as regiões onde as pessoas precisam ser mais bem atendidas. Vamos encerrando essa entrevista. A gente sempre faz a pergunta, de um ano para cá, não sei se por conta aí da sua contusão você mudou os seus hábitos, aí, os seus hobbies, ou não, continua? Eu estou muito limitado. Nossa, muito limitado. Para andar tá difícil, estou muito limitado. Fazendo uma manutenção da série específica de fortalecimento é o que, basicamente, o que tem dado para fazer. Mas estou muito limitado mesmo. Isso aí
Porque Me angustiando, tá muito angustiando. uma das coisas que você fazia era atividade física, era né, academia ou coisa assim, né? Agora, isso aí teve que botar um pouquinho o pé no freio. Era o freio e andar com os cachorros. Andar com os cachorros é o quê? Mais me divertir. Eu não posso andar com o cachorro, eu tenho que andar no carro com o cachorro. É o fim do mundo isso. É o fim do mundo. Eu tô com problema nos dois, o meu tá nos dois, esporão nos dois. O meu é rompimento do tendão de Aquiles. Não é o só. Então tá jóia. Mas só que por conta do tendão de Aquiles, depois que passou a fase da desincompatibilização para ser candidato, daí o deputado Darley esteve lá no Ministério e foi fazer uma visita. Darley, você sabe, né? Ex-goleiro do Grêmio, é deputado pelo PSD desde a sua criação, ficamos amigos. Somos amigos, né? E aí, comentando da minha situação, ele falou, puxa vida, eu tive um problema um pouco pior que o seu. Eu rompi 80%. Nossa. E sabe como é que eu tratei? Ainda. Não, agora é. Não. Agora aí quando os deputados já, depois que tinha parado. Rompi 80%. Só que eu estou fazendo um tratamento com célula-tronco. Olha. E sarei. Nossa. O que eu fiz? Foi procurar. Fui atrás do mesmo médico, no mesmo local, fazendo o mesmo tratamento. Tá melhor, vamos ver se eu consigo escapar da faca. Tem esperança. Então, vai jogar de goleiro agora, na ponte. Se bem que será que vai ter ponte lá? O negócio tá difícil, né? Acabou. Não acabou não, porque não acaba, né? A ponte é imorrível, nossa. Mas vai sair machucada. Vai sair um outro machucado. E para deputado federal, quem você vai apoiar na região? Aqui nós temos o candidato Carlos Sampaio, que é do partido... E deputado estadual? Vocês têm algum candidato? Aqui também na região tem o ex-prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, bem candidato a deputado estadual. Na região seriam esses nomes aí. Vamos encerrando então mais uma edição aqui do Conexão Correio Popular, com o secretário de Política Agrícola, Guilherme Campos, mais uma vez aqui falando sobre o Plano Safra. É o segundo ano seguido, hein? Essa iniciativa é tão importante aí. E queria que você deixasse suas palavras finais aí para os nossos ouvintes. Primeiro, sempre é um prazer poder estar falando na minha cidade com um veículo de comunicação que tem a nossa admiração, a nossa leitura ao longo da vida. E poder, estando no governo federal, como estive aí ao longo de muitos anos, manter esse contato e trazer aquilo que é feito de bom nesse governo, com atenção específica para o agro do Brasil, um setor que puxa a economia brasileira e nos dá um diferencial em relação ao restante do mundo, é uma grande honra para mim. Poder estar aqui com vocês, fazendo essa divulgação, é um motivo de muito orgulho para mim, de muita honra ter essa oportunidade, e eu agradeço muito mesmo, tanto a você, Ítalo, quanto a você, Marcelo, pela oportunidade de estar conversando e trazendo essas informações aos campineiros aqui da nossa cidade de Campinas e de toda a região. É uma cidade que, para não dizer que não falo que sou campineiro, na minha época de faculdade, eu não sou conhecido como o Guilherme, eu sou o Campinas, porque eu sou de Campinas. Legal. E todos os meus amigos de faculdade até hoje me chamam de Campinas. É uma honra poder ser chamado pelo nome da minha cidade. E ainda, contra tudo e contra todos, Ponte Pretana.